No universo do terceiro setor, controles internos eficientes são fundamentais para garantir que cada recurso movimentado por uma organização social seja aprovado, registrado e comprovado no momento exato em que a operação ocorre. Esses mecanismos não são apenas uma formalidade. Eles são a base que sustenta a transparência, a confiança dos financiadores e a credibilidade diante da sociedade. Mas afinal, como funcionam esses controles e por que são tão essenciais para as organizações sociais? Os controles internos no terceiro setor se apoiam em marcos legais sólidos, como a Lei 9.637 de 1998, que regula as organizações sociais, e a Lei 13.019 de 2014, conhecida como o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Além disso, as normas do Conselho Federal de Contabilidade exigem rastreabilidade e prestação de contas formal a entes públicos e financiadores. Essas exigências tornam obrigatório que cada gasto seja justificado e comprovado de forma rastreável, sob pena de rejeição da prestação de contas pelos tribunais de contas estaduais e municipais. Portanto, controles internos eficientes não são apenas recomendados, mas obrigatórios para organizações que administram recursos públicos. Controles internos são o conjunto de políticas, rotinas e verificações adotadas para garantir que os recursos sejam usados conforme o planejado, dentro das regras legais e contratuais. No terceiro setor, eles cumprem 3 funções principais: assegurar conformidade com as normas, proteger o patrimônio contra fraudes e erros, e produzir informações confiáveis para a tomada de decisão. A eficiência desses controles aparece quando essas funções são cumpridas, sem duplicidade de trabalho, e sem depender da memória de quem executa a operação. Ou seja, o controle eficiente está integrado ao processo, tornando cada etapa rastreável e comprovável desde a origem. O modelo COSO, referência internacional em controles internos, organiza a estrutura em 5 componentes essenciais, totalmente aplicáveis ao terceiro setor. O primeiro é o ambiente de controle, que define a cultura e as responsabilidades dentro da organização, incluindo quem aprova cada operação. O segundo é a avaliação de riscos, identificando pontos vulneráveis onde recursos podem ser mal aplicados. O terceiro são as atividades de controle, como aprovações, cotações e conferências ao longo dos processos. O quarto é a informação e comunicação, que conecta cada etapa e alimenta os relatórios de prestação de contas. Por fim, o monitoramento garante a verificação contínua da eficácia dos controles. Uma organização eficiente incorpora esses componentes ao fluxo de trabalho, fazendo com que aprovação, registro e evidência surjam naturalmente da operação, sem necessidade de esforços paralelos de documentação. Muitas organizações possuem controles apenas no papel, mas que não se refletem na prática. A política existe, o fluxograma está desenhado, mas a execução segue outro caminho, porque o controle depende da lembrança de alguém. O resultado é uma prestação de contas com valores corretos, porém sem comprovação clara, pois a evidência foi reconstruída depois do fato. Um controle eficiente elimina essa distância. Cada etapa só avança quando a anterior foi cumprida corretamente, tornando o controle parte da estrutura operacional. O sistema Shadow 3 da Dynatech Software otimiza os controles internos ao integrá-los diretamente ao fluxo operacional. Em cada processo de compra ou pagamento, uma etapa só avança se a anterior estiver concluída corretamente. Por exemplo, um pedido de compra exige um mapa de cotações aprovado, que só existe após uma solicitação válida. Se houver divergência, como um dado fora da regra ou uma etapa incompleta, o Shadow 3 interrompe o processo imediatamente. A divergência precisa ser tratada e registrada antes que a operação prossiga. Isso garante que cada informação seja registrada na origem e vinculada às etapas seguintes, facilitando a geração de relatórios exigidos pelos contratos de gestão, sem necessidade de redigitação. Assim, a organização deixa de reconstruir o caminho de cada gasto e passa a demonstrá-lo diretamente, com transparência e eficiência. Controles internos eficientes não aumentam a burocracia. Eles reduzem o esforço de comprovação, pois cada operação registrada já serve como evidência para a prestação de contas. No terceiro setor, investir em controles internos é investir na sustentabilidade, na transparência e na confiança de todos os envolvidos. Entre em contato com a Dynatech e conheça as melhores soluções para os controles internos de sua organização.